Qualquer dúvida, vocês podem apertar a mão aí, a mãozinha e levantar a mão, que eu atendo, ok? Bom, então, é, o curso de introdução não, é de estatística computacional, de estatística multivariada 1, é um curso de inferência, é um curso inferencial voltado para a distribuição normal multivariada. Então, todas as técnicas que nós vamos estudar aqui, elas vão ser direcionadas para a distribuição normal multivariada, porque a distribuição normal multivariada, ela é uma distribuição muito simples de se trabalhar, então nós não vamos perder muito tempo com problemas algébricos, né, de solucionar algumas equações, ou manipular funções e definições por conta do uso da distribuição normal, tá? E aí fica mais fácil da gente focar no que é realmente o método que nós vamos aprender e perder pouco tempo na parte algébrica das distribuições. Mas é claro que nós vamos fazer uma introdução do que é o conceito de distribuições multivariadas, né? Na verdade, complementar aquilo que vocês já viram em probabilidade, e colocar isso dentro de um contexto inferencial, né? Você já vem ali de introdução à inferência, de inferência mesmo, até inferência bayesiana, num contexto univariado, onde você tem uma amostra aleatória e a partir dela você faz inferências para uma determinada distribuição, você encontra estimadores, você encontra estatísticas, você faz análises dessas estimativas, os comportamentos de estimadores. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos focar em outras técnicas, né? A gente não costuma fazer os estudos tradicionais inferenciais para parâmetros de distribuições multivariadas, por conta de você enxergar como, como está funcionando o processo inferencial dentro de um contexto multivariado. Tá? Igualmente, como inferência, a gente não entra muito em detalhes sobre o contexto multiparamétrico, porque já trata de espaços, né, hiperespaços, onde você não consegue imaginar como seria o maximização de uma função, de uma log-verossimilhança, por exemplo, se você está atrás de estimadores de máxima verossimilhança. Tá? E como a nossa inferência ela é muito baseada em distância, né, distância da estimativa para o valor real do parâmetro, você fica, fica bem mais difícil você estabelecer esses contextos de distância em espaços multidimensionais. Tá? Quando você trabalha só com uma dimensão é tranquilo, mas com mais fica complexo. E daí o curso ele é mais voltado para você aprender técnicas multivariadas, né, que são técnicas inferenciais, mas elas tratam de contextos onde a estatística ela é aplicada. Por exemplo, os modelos de regressão, que é quando tentamos buscar previsões para determinadas variáveis ou estabelecer relações entre variáveis, o contexto de reconhecimento de padrões, que fazemos a mesma coisa, que é tentar fazer previsões ou estabelecer relações entre variáveis dentro de um atributo que nós denominamos de classes, né, que são agrupamentos de ações que têm uma determinada característica semelhante.
E assim segue todo o nosso curso de estatística, né? Então, aqui é o início do curso de estatística de verdade, tá? Então, assim, é, aqui nós vamos trabalhar com um conceito um pouco diferente do que nós estamos acostumados, tá? Anteriormente, em inferência, nós estávamos acostumados com essa notação para amostras aleatórias, certo? Aqui nós vamos continuar com o mesmo conceito de amostras aleatórias, só que essas componentes aqui, que são as nossas variáveis aleatórias observadas em um determinado objeto, elas vão ser representadas agora não por uma única variável aleatória, na verdade, elas vão passar a ser um vetor de variáveis aleatórias, onde esse vetor de variáveis aleatórias é denominado vetor aleatório. Ok? Então, um vetor aleatório é um vetor cujas componentes são variáveis aleatórias. E aí eu tenho ainda o conceito de amostras aleatórias, só que cada um desses elementos aqui da amostra aleatória vão ser um vetor contendo p variáveis, tá? Então, nós dizemos que a dimensão desse vetor aleatório é p, e a gente usa essa letra p como sendo uma letra comum assim para designar a dimensão de um vetor, tá? Então, p é a dimensão de um vetor aleatório. Ou seja, ele tem p componentes que são variáveis aleatórias, tá? Então, quando eu tiver uma amostra aleatória desse tipo, saibam que cada uma é um vetor, tá? Sendo elas um vetor, algebricamente nós representamos como um vetor coluna, tá? Então, isso daqui seria... Não consigo colocar aqui, mas é como se fosse o transposto, tá? De de um vetor linha. Então, um vetor aleatório é sempre, algebricamente, um vetor coluna, tá? Isso, é claro, vai se refletir nas nossas programações em R ou em outra linguagem, porque geralmente as linguagens elas reconhecem os vetores como vetor linha, tá? O R ele já é um pouco mais preocupado com essa situação, e aí ele trata os vetores como vetores coluna, tá? Ele representa como linha, por exemplo, se eu criar um vetor aqui, x, ele representa como linha, mas algebricamente ele é um vetor
coluna, tá? Tanto que quando eu faço uma operação desse tipo, um produto interno, então ele já reconhece que esse daqui, ele é, na verdade aqui ele está reconhecendo como um vetor linha, tá? Mas aqui ele já, na verdade ele reconhece isso daqui como um vetor coluna, faz a transposta e aí ele reconhece o nosso produto que é isso daqui, né? Nosso, nosso produto interno, tá? Então o R ele já é bem, facilita bastante isso para a gente, tá? Mas tenham muito cuidado com isso na hora de se trabalhar com os vetores. Antes de entrarmos de fato nos temas de estatística multivariada, a gente precisa resgatar algumas coisas que nós aprendemos no primeiro curso que tivemos contato com a estatística, que é a análise exploratória de dados. Tá? A análise exploratória ela vai nos ajudar a entender como é o comportamento multivariado do vetor aleatório, tá? Ou seja, como é num campo multidimensional a distribuição de probabilidade desse vetor, e ela vai nos ajudar também a entender como é a relação entre essas variáveis, tá? Então, um relatório tradicional de análise exploratória de dados, mas buscando um contexto multivariado, é um trabalho semelhante a esse, por exemplo. Eu tenho aqui um conjunto de dados com 111 padrões, que na verdade são 111 variáveis, tá? Essas variáveis elas são obtidas a partir do sinal observado que é emitido aqui por um emissor receptor, tá? Ele emite uma onda em uma certa frequência, onde essa onda ela se choca com um determinado objeto e a onda resultante, né, que é refletida de volta aqui para o receptor, ela é observada. Então, o que nós estamos observando é essa onda que é refletida, que chega aqui no receptor. E essas 11 variáveis são 11 frequências de interesse que observamos dessa onda resultante. Tá? No caso desse conjunto de dados, o experimento era usar um sonar, aqueles usados por submarinos e embarcações, e esse sonar ele trabalha emitindo uma frequência de som onde ela se choca com objetos e a onda de som resultante, refletida, ela, ela é suficiente para mapear os objetos que estão ali
sendo pesquisados, né? Sonares mais modernos, você consegue identificar todo o relevo, né, ali do local onde o sonar está sendo passando, né? Então, para embarcações isso é muito importante para saber profundidade, para saber se tem rochas ou outros detritos que possam se chocar com a fuselagem da embarcação, ou até mesmo bancos de areia que pode levar a embarcação a encalhar, ou uma quantidade muito grande de detritos que podem sendo capturados ali pelas hélices dos motores e acabar gerando algum tipo de problema na propulsão das embarcações. Esse experimento ele foi realizado um pouco ou depois da Segunda Guerra Mundial, onde ele usava sonares de submarinos para ver se ele conseguia diferenciar minas, aquelas minas submarinas, de pedras que são encontradas naturalmente no leito do oceano. Então, dessa frequência resultante, foi tirado 11 variáveis, tá, que são frequências, e aí se observa a potência dessas frequências, em cada uma dessas frequências, que em geral a gente chama de canal, tá? E foram observados 97 sinais. Desculpa, eu embaralhei aqui. São 111 sinais que foram emitidos contra um cilindro de metal para representar as minas submarinas, e 97 foram os sinais emitidos em uma rocha. Então, no total, aqui a gente tem 208 observações. Tá? Então, isso daqui é a minha amostra aleatória. E cada sinal desse que foi observado aqui na onda refletida foram compostos por 60 frequências, tá? Bandas de frequência ou canais, e a amplitude dessa banda de frequência foi colocada no intervalo 0,1, tá? Esse intervalo 0,1, essa amplitude, ela significa a potência desse sinal naquele canal, tá? Então, ele normalizou, colocou aqui os vetores normalizados entre 0 e 1, tá? E isso nos deu um total de 60 variáveis. Então, cada observação dessas 208, elas têm 60 variáveis dentro. Então, aqui eu tenho uma amostra de tamanho 208, e o meu P aqui é 60, tá? Bom, o foco aqui desse trabalho era distinguir o que era mina, né, o que era o cilindro de metal e o que era uma rocha, tá? Mas a gente ainda não vai entrar nesse contexto, a gente vai entrar no contexto do que a gente precisa saber sobre uma análise descritiva desses dados. Então, pegando aqui as 60 variáveis, a gente olhou coisas simples que a gente viu lá em análise exploratória de dados, como as medidas de centralidade, medidas de dispersão, algumas a gente pode usar também medidas de as separatrizes, né, de quartis, percentis e tudo mais. E, é claro, nós podemos usar também a análise gráfica dessas coisas. Deixa eu ver aqui, não tenho, mas eu vou...
mostrar aqui para vocês, pegando um outro conjunto de dados para a gente trabalhar, que está num pacote chamado Faraway. Eu indico que vocês baixem esse pacote, porque ele é um pacote muito, muito bom, principalmente para quando vocês forem trabalhar com modelos lineares, e também porque ele tem muitos conjuntos de dados interessantes. Então, eu peguei esse conjunto de dados chamado Diabetes, que é um conjunto de dados relacionado com a doença de diabetes e obesidade e fatores de risco cardiovasculares, tá? Esse conjunto de dados, deixa eu só ver se não está pequeno, não. Tá. Esse conjunto de dados, eles foram observados em 403 afro-americanos que foram entrevistados em um estudo para entender a prevalência da obesidade, diabetes e outros riscos cardiovasculares, né, outros fatores de risco cardiovasculares, no centro da Virgínia. Tá? A Virgínia é um estado dos Estados Unidos nas cidades centrais ali eles observaram 403 observações de 19 variáveis. Então, aqui eu tenho 403 vetores aleatórios, onde cada vetor aleatório tem uma dimensão 19. A primeira variável aqui é a identificação do sujeito, tá? Da pessoa que está sendo entrevistada. A segunda variável é o colesterol total. A terceira é a glicose estabilizada, que é quando você faz a média glicose em jejum, tá? Aqui eu tenho um tipo de gordura que é o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, que em geral, no termo comum, a gente chama de colesterol ruim, tá? Que o colesterol total ele é formado pelo LDL, que é o de baixa densidade, e o HDL, que é o de alta densidade, tá? O de alta densidade ele é dito ruim, entre aspas, porque são macromoléculas que são mais difíceis de serem quebradas, e aí, portanto, elas acabam, quando a quantidade delas é muito grande na corrente sanguínea, elas acabam se depositando nos vasos ou nas artérias, causando aí eventuais entupimento de artérias e tudo mais, tá? E o LDL não, ele já tem uma densidade menor, por isso ele é mais fácil de quebrar. Mas não significa que exista um bom e um ruim, tá? Todos os dois são importantes para a função do nosso corpo, eles só têm que estar equilibrados. Aqui é uma razão entre o colesterol total e o HDL, ou seja, o quanto em proporção, né, o HDL representa do colesterol total. Aqui a gente tem a hemoglobina
glicosada, tá? Então já é a célula da hemoglobina com glicose presente. Aqui é o condado de onde a pessoa reside, né, do centro ali da Virgínia. Aqui ele está dizendo que é um fator de níveis Buckingham e Louisa. Tá? Devem ser 2 condados lá dessa região central da Virgínia. Condado é como se fosse um subestado dentro de um estado, tá? Tipo como a gente tem aqui o Baixo Solimões, Alto Solimões, norte do Rio Negro, sul do Rio Negro, sul do Amazonas, tá? Não necessariamente são sub-regiões dentro do mesmo estado. Tem a idade da pessoa, o gênero biológico, altura, peso, frame, se eu não me engano, deve ser algo em relação à massa corpórea da pessoa, pequeno, médio ou grande, tá? É um quadro sobre a situação da pessoa. E tem outras medidas. Eu tenho aqui a pressão sanguínea sistólica, a pressão sanguínea diastólica, que representam aqui o que a gente conhece como pressão alta e a pressão baixa. Essa daqui são a primeira pressão observada e aqui é a segunda pressão observada das duas. A waist, deixa eu ver, se eu não me engano, é algo... É a largura da cintura em polegadas e o RIP, que deve ser do braço. O quadril, nada a ver. O quadril. E essa última variável eu não faço a mínima ideia do que seja, tá? Que é o postprandial time. Não faço a mínima ideia do que seja, deve ser algo bem específico dentro da medicina, tá? Mas o que interessa aqui para a gente é conseguir enxergar que eu tenho aqui quem são os meus vetores aleatórios e quem são as componentes desses vetores aleatórios. Tá? Os meus vetores aleatórios, a minha amostra aleatória desses vetores é composta por 403, vou até colocar aqui. E as nossas variáveis, e os nossos vetores, ela tem 19 variáveis. Tá? Então, significa que a distribuição de probabilidade desse vetor aleatório vai ser uma distribuição de nona dimensão, tá? Professor, Oi? eu acho que esse pós-prandial time é a quantidade de glicose após 2 horas, sei lá, um período de tempo. Sim, é verdade. Para saber se a glicose baixou, né? A gente toma tipo um suco bem doce e fica esperando um tempo para saber se ela voltou aos níveis normais. Isso é verdade. Eu acho que é isso mesmo, porque eu lembro que meus pais fizeram um exame parecido. Eles iam sem comer,
aí observavam, tiravam sangue para obter a glicose, aí depois era injetado uma quantidade de glicose, né, no sangue deles, e aí eles observavam quanto tempo demorava para que essa glicose... Porque, assim, se você está no estágio sem comer, né, só a glicose ela está equilibrada. Se você absorve uma quantidade muito grande de glicose, então seu corpo começa a trabalhar para dissolver, não, tratar essa quantidade de glicose, aí secretando, como é o nome do hormônio? Insulina? Insulina, isso, obrigado. Você começa a secretar insulina, né, para tratar dessa glicose, e aí é claro que, como você teve uma ingestão de glicose, a sua glicose, a proporção né, de moléculas de glicose no seu sangue, ela tende a aumentar, e ela normaliza numa pessoa saudável em questões de 30 minutos, tá? Fazer antes e depois de uma refeição, você vê que ela vai aumentar, tá? Então, acho que é exatamente isso que você falou. É o tempo que a glicose se normalizar, né? Para aquela pessoa após ingerir uma... O trabalho do estatístico nesse contexto é começar a entender que essas variáveis, elas têm relações, tá? Ah, assim, do pouco que a gente aprende de biologia no ensino médio, a gente consegue olhar para um problema desse tipo e começar a esperar alguns tipos de relações entre variáveis. Por exemplo, a quantidade de glicose e a produção de colesterol, porque glicose é um dos componentes que é transformado em gordura, né? Na verdade, a maioria das gorduras são transformadas em glicose, é o contrário. Nós sabemos que, por exemplo, a idade e gênero influenciam, né, nessas taxas metabólicas, então a gente já sabe que vai ter algum tipo de relação entre essas variáveis. A altura da pessoa, por exemplo, uma pessoa muito alta, ela requer uma quantidade de calórica maior do que de uma pessoa menor, tá? Então, por exemplo, valores que poderiam ser uma hiperglicemia para uma pessoa menor já é uma já é um índice glicêmico normal para uma pessoa mais alta, tá? Sabemos também que pessoas com um peso maior, né, elas tendem a ter essa maior dificuldade em metabolizar glicose e colesterol, tá? Tendem a apresentar uma quantidade de colesterol também mais alta do que pessoas com menos, tá? E isso são fatores de riscos cardiovasculares para os dois lados, né? Para quem tem pouco peso e para quem tem muito peso, tá? E também para pessoas muito altas, pessoas muito baixas. Os extremos são problemáticos, né? Para esses riscos cardiovasculares e essas outras doenças, como a obesidade e diabetes, tá? Se você pesquisar, por exemplo, aquelas pessoas que ganham, né, no Guinness, assim como as pessoas mais altas, geralmente elas morrem muito cedo, né, por conta de problemas cardíacos.
assim como pessoas com um peso muito elevado ou pessoas com desnutrição, né, elas tendem a ter esses problemas cardíacos, ou ter uma longevidade baixa, tá? Inclusive, não é o caso do experimento aqui, mas pessoas com, in, com índices musculares muito grandes e baixa quantidade de gordura, elas tendem também a desenvolver problemas desse tipo, né? Tanto que você vê uma prevalência muito grande de problemas cardíacos em atletas de alta performance, tá? São aqueles atletas de competição, tá? Como jogadores de futebol, jogadores, atletas olímpicos e principalmente fisiculturistas, né? Que são, são atletas de uma performance muito alta, que exige muito da musculatura, e isso acaba também influenciando, né, em riscos cardiovasculares, tá? Mas não é o caso desse estudo aqui, tá? Se ele tivesse aqui um percentual de musculatura, que, que aqui a gente, que no popular nós chamamos de massa magra e massa gorda, né? Na verdade, massa magra é a nossa quantidade de músculo, né? De massa muscular, e a massa gorda é de fato a gordura que fica depositada por cima dos músculos, tá? Então é ruim para os dois lados. É ruim você ter muita massa, muita gordura depositada, e é ruim também você ter uma, uma massa muscular muito grande. Tá. Então, isso que eu estou comentando com vocês é o que a gente precisa fazer e saber para se fazer uma análise multivariada, tá? O estatístico, ele tem que ser um profissional multidisciplinar, tá? Ele não pode ficar preso somente à questão matemática da estatística, porque se ele não entender de certos aspectos dessas relações entre variáveis e saber do contexto do trabalho que ele está exercendo, ele não vai conseguir fazer o trabalho dele de forma mais adequada possível, tá? Por exemplo, durante a pandemia, muitos trabalhos saíram usando um tipo de abordagem matemática que eram modelos onde você observava, era tipo uma árvore de decisão. A pessoa tinha contato com o vírus, ela poderia apresentar sintomas, ela poderia não apresentar sintomas, das que poderiam apresentar, elas poderiam virar óbito ou não, e essas duas que tiveram, essa pessoa, tanto que apresentou sintomas quanto não apresentou, ela poderia infectar ou não outras pessoas. E aí, através desse tipo de modelo, era estimado assim quantas pessoas iam ser infectadas, quantas iam virar óbito, tá? E aí você conseguia, ao longo do tempo, observar as, as que a gente chamava de onda, né? A primeira onda, a segunda onda. Só que esses modelos, alguns não levavam em consideração os fatores probabilísticos, né? Como era levado em consideração que simplesmente uma pessoa que estivesse contaminada, ela contaminaria outra pessoa com probabilidade de 1. Isso não era verdade, né? Você tinha, tem diferentes
tem diferentes cenários para isso. Ah, outra questão é que foi observado que, em média, uma pessoa contamina, isso no início, tá? Uma pessoa contaminava 6 pessoas, em média, tá? Mas é claro que essa contaminação ela se distribuía ao longo do tempo, então poderia ser muito mais pessoas, então haveria um caso, por exemplo, de subnotificação, período de incubação do vírus, então tinha componentes aleatórias espalhadas por todo lado que deveriam ser incorporadas no modelo, tá? Inclusive, os nossos professores do departamento, junto com os do departamento de matemática, publicaram um livro muito bom, não sei se vocês chegaram a ver, que eram se não me engano, o título é Os Órfãos do... Não é os órfãos, né? É tipo os subnotificados os esquecidos, eu acho que era essa palavra que eles usaram. Os esquecidos do Covid. É porque foram pessoas que se contaminaram e não tiveram nenhum sintoma ou não procuraram assistência, e passaram por todo o período de infecção e, os, e as autoridades de saúde não tiveram nenhum tipo de Professor, acho que é os desaparecidos, acompanhamento. né? Oi? É os desaparecidos, né? Isso, é um nome assim, é os É os desaparecidos. desaparecidos do Obrigado, Adolfo. Covid, é. Eu tenho Isso, esse. obrigado. Você tem esse livro? Tenho, eu assisti a apresentação e eu fiz o download dele. Ah, se você puder depois compartilhar no grupo, eu agradeço. Mando sim. Tá bom, obrigado, Adolfo. Então, a gente tem essas componentes aleatórias, tá, envolvendo o cenário, e que a gente só vai identificar essas componentes aleatórias se nós começarmos a entender sobre o problema que nós estamos tratando, e não só de um ponto de vista matemático, tá? Então, para entender essa parte Já de mandei lá no grupo. epidemiologia, né, a gente teve que conversar com professores de epidemiologia, os pesquisadores tiveram que estudar sobre o comportamento viral, né, principalmente do Covid-19, que tem comportamento totalmente distinto, né, de outros vírus. Tá, obrigado, Emerson. Então, o trabalho do estatístico ele não está só no vou fazer os gráficos e tabelas e calcular as coisas e tá aí que se virem. Não, a gente tem que adentrar ali dentro do... Adentrar dentro é ótimo, né? Mas adentrar no contexto que nós estamos inseridos para que a gente possa enxergar um modelo probabilístico melhor para aquela situação, tá? Então, para isso, a análise exploratória de dados é indispensável para que nós tenhamos uma primeira ideia do comportamento multivariado do fenômeno que nós estamos estudando, tá? E daí eu vou deixar o primeiro exercício para vocês. O primeiro exercício é vocês pegarem esse conjunto diabetes, que está no pacote Faraway, tá? E fazer uma análise exploratória dos dados deles. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer uma história e contando como é o nosso conjunto de dados, como eu acabei de conversar aqui com vocês sobre isso, tá? Vocês entram em uma profundidade maior do que só chegar e dizer, 403 afro-americanos foram entrevistados. Não, você tem que saber por que 403 afro-americanos foram observados para esse estudo, tá?
É porque esse grupo já tem uma tendência maior a riscos dessas doenças, tá? Então, tudo aqui tem um porquê e o trabalho do estatístico é entender porquê também, tá? Entender esse porquê. Ah, então, como é que a gente faz isso? Tem algumas coisas que a gente prioriza procurar em uma análise exploratória multivariada. A primeira delas é identificar o comportamento multivariado das variáveis aleatórias. Tá? Vou pegar um outro conjunto de dados aqui para exemplificar para vocês. Vou pegar o conjunto MTCars, vou pedir um summary dele. Acho que eu não vou pôr MTCars, não. Vou pegar um outro conjunto de dados aqui, que seja mais... Deixa eu ver se eco. O que tem nele? Os estados... Tá, isso daqui é uma relação entre renda per capita de 1998 em dólar, de todos os recursos, e da proporção dos residentes legais dos estados, nascidos nos Estados Unidos em 1990. De cada um dos 50 estados, mais o Distrito de Colômbia. Não sei que não tem muita coisa interessante, não. Ver se é de epilepsia. Também não tem. Acho que esse de Galápagos é interessante. Ah, sim, esse daqui é interessante. Pronto, esse daqui é das ilhas de Galápagos, do arquipélago de Galápagos, tá? Onde eu tenho várias ilhas. E ele tem as seguintes variáveis: a quantidade de espécies que tem em cada uma dessas ilhas, quais delas são endêmicas, né, que são de lá, que não são migratórias. Se eu não me engano, isso daqui é só para pássaro. Deixa eu ver. Não, é espécie de plantas, tá? Espécies de plantas. Então, as endêmicas são as de lá e as que não são endêmicas são as que foram levadas para lá, tá?
Aqui é a área de cada uma dessas ilhas, a elevação em relação ao nível do mar, a distância da ilha mais próxima, a distância da ilha de Santa Cruz, e aqui eu acho que é a distância de uma ilha adjacente. Deixa eu ver. Isso daqui é a área da ilha adjacente em quilômetros quadrados, até a ilha adjacente. Tá. Então, aqui a gente pode pensar que, por exemplo, quanto maior a área da ilha, né, quanto maior a ilha, é natural a gente esperar um maior número de espécies. Tá? Também é esperado que, quanto mais próximas uma ilha das outras, essas ilhas elas podem compartilhar espécies de plantas, por causa da questão migratória, né? Eu tinha por exemplo, aqui, Baltra tem 23 espécies endêmicas, mas tem 58 no total. Então, a maioria não é endêmica, ela veio de outras ilhas. Isso pode ser porque ela está próxima aqui de uma outra ilha, que no caso deve ser a ilha de Santa Cruz, ó, que é de 0,6 quilômetros de distância. Então, pode ser que espécies que eram nativas, endêmicas da ilha de Santa Cruz, tenham migrado para essa ilha, assim como outras ilhas também. Tá? Então, pode acontecer diversos cenários. Então, a primeira coisa que a gente olha nisso daqui é o comportamento, o possível comportamento multivariado desses dados. Então, a gente começa com uma olhada simples nos dados. Primeiro, número de espécies é uma variável discreta, tá? Quantidade de espécies endêmicas também. Área, elevação, proximidade da ilha de Santa Cruz e área adjacente são variáveis contínuas. Então, nós temos um vetor aleatório que nós também vamos chamá-lo de o vetor aleatório. Ele é chamado de vetor de características, tá? E esse daqui é um nome bem comum quando você está trabalhando num contexto mais voltado para machine learning, ciência de dados, tá? Mineração. Esse daqui é um termo bem mais comum, que é o vetor de características. Então, aqui no caso, nós temos um vetor de característica misto, onde eu tenho duas variáveis discretas e outras 5 contínuas, tá? Isso é um problema para a gente encontrar uma distribuição uma distribuição para elas. A gente teria que encontrar uma distribuição mista que tratasse tanto a parte discreta quanto a parte contínua. E isso é extremamente difícil, tá? O que a gente faz é adotar uma distribuição que possa acomodar. Uma das coisas ou a gente transforma as variáveis contínuas em discretas, que o nome disso é discretização. Eu posso colocar aqui, ó, a área em quilômetros quadrados, né? Então, eu posso colocar aqui quilômetros quadrados inteiros, e aí ela passa a ser discretizada, mas ela não é discreta, tá?
E aí, no final, a gente consegue pegar uma distribuição multivariável discreta e tentar fazer a adequação do modelo para esses dados. Mas a atividade, o procedimento mais comum é tratar as variáveis discretas como variáveis contínuas, tá? Esse é o caminho natural. Caminho natural não, caminho comum, tá? É o mais frequente a ser feito. Matematicamente está inadequado? Sim, porque a gente está tratando uma variável que é discreta num domínio contínuo. Imagine, por exemplo, eu pegar uma variável discreta como sendo o número de alunos em uma sala de aula e eu atribuir uma distribuição normal com média zero e variância 20. O que, que a gente tem de problema aí? Primeiro, eu estou dando probabilidade para uma quantidade de observações que nunca vão existir, que são as negativas, certo? Como é uma normal 0,20, então 50% de probabilidade vai ser destinado a eventos que nunca vão acontecer. Então, eu já estou com um erro muito grande nas minhas estimativas de probabilidade. Outra é que eu vou ter probabilidades para coisas inexistentes mesmo no positivo, né? Por exemplo, eu vou ter probabilidade de eu ter 5,5 alunos dentro de sala de aula. Não vai existir a metade de um aluno dentro da sala de aula. A probabilidade disso existir é zero, mas eu vou atribuir uma probabilidade para isso. Isso a gente chama de overfitting, que é sobreestimação. Eu acho que é tudo junto, mas eu vou escrever separado aí depois vocês me corrigem, tá? É estimação. Como tem dois eu acredito que tem um hífen, tá? Então, assim, eu estou atribuindo densidade para regiões que não existem, tá? Esse é o problema que a gente causa a usar distribuições contínuas para variáveis aleatórias discretas, tá? Esse é um problema muito comum mesmo. Mas aí a gente passa a mão na cabeça e segue a vida com isso, tá? Outra coisa que a gente olha é a distribuição desses valores. Vocês estão vendo aqui que são todas positivas, certo? Então, não tem cabimento, por exemplo, atribuir uma distribuição que esteja definida na reta, por exemplo, a normal, ou a t, tá? Porque ela não vai acomodar. Mesmo que eu ajustando uma normal para esses dados, por exemplo, vou pegar aqui a variável área. Eu vou chamar aqui de y. Vou mostrar um histograma para vocês dela. Ela tem isso daqui. Os estimadores de máxima verossimilhança para a distribuição normal. Acho que é porque tem NA ponto.
Não, desculpa, é Y. Então, ok. E o desvio padrão é isso aqui. Então, se eu vou colocar aqui meu histograma com uma densidade não paramétrica estimada, tá? E aí eu vou colocar por cima uma curva da distribuição normal, com média M e desvio padrão S. Vou colocar aqui uma cor vermelha para ficar diferente. Deixar uma linha mais grossa. Pronto. Então, isso daqui é a distribuição normal. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu pego uma distribuição, com dados positivos e atribuo uma distribuição que é definida nos reais, mesmo eu calculando os estimadores, tudo bonitinho, achando que essa distribuição vai se associar a esses dados, acontece isso. Então, toda essa região aqui abaixo do zero está acontecendo esse problema de overfitting, tá? Estou dando uma densidade muito alta ou uma densidade diferente de zero para uma região que tem probabilidade zero, tá? Outra é que eu não tenho observações aqui, ó, depois tenho essa caixa aqui grandona, mas depois dela eu quase não tenho observações, e eu estou dando uma probabilidade alta para ela, uma densidade alta para ela, e esses pontos aqui que são mais longe, que são, por exemplo, valores extremos ou outliers, na verdade eles são só valores extremos, tá? Eu estou dando probabilidade zero aqui por conta da cauda da distribuição normal ser menos inclusiva no sentido de valores extremos, tá? Então, quando eu faço uma análise desse tipo, olhando onde está definidas as variáveis, já me ajuda a pensar no tipo de distribuição. Eu já sei que a distribuição normal multivariada aqui não vai ser legal, tá? Por conta do problema do overfitting, da sobreestimação. Então, aí eu tenho opções que são distribuições positivas, né, como a família gama, a quadrada, a F de Snedeker, e uma infinidade de distribuições, na verdade. Posso ter, inclusive, normal truncada, T truncada em zero ali, né? Posso ter também essas outras alternativas. Outra coisa a se observar é em relação ao comportamento simétrico. Então, por exemplo, você pega aqui essa distribuição. Essa primeira... Eu vou pegar a área aqui, tá? Você tem aqui a mediana é igual a 2 e a média 261, tá? Isso indica que eu tenho outliers para o lado direito ou eu tenho uma assimetria que nada mais é do que essa situação que está ocorrendo, tá? Tenho números muito grandes aqui.
significa que tem uma ilha muito grande e outras bem menores, né? Então, eu tenho uma heterogeneidade aqui nessa variável. E por conta disso daqui, da média e mediana serem bem diferentes, e a média ser maior do que a mediana, então eu posso ter uma simetria à direita, tá? Isso você constata também analisando, ó, mediana é 2, a diferença da mediana para o primeiro quartil é um pouco mais do que 2, tá? Mas a diferença da mediana para o terceiro quartil é gigante, é 57 mais ou menos. Então, quer dizer que essa distância da mediana para o terceiro quartil é muito grande. Eu tenho 25% das observações aqui, ó, distribuídas, e as outras 25%, elas são mais semelhantes, enquanto a do segundo quartil aqui, que é a mediana, para o terceiro quartil, já são ilhas com áreas mais distintas, né? São mais heterogêneas. Você vê também que do terceiro quartil para o máximo, que é uma distância muito grande, provavelmente o máximo aqui é um outlier, né? Um valor muito extremo, mas mesmo assim eu ainda tenho 25% do restante das observações aqui acima de 59. Então, a partir da mediana, a heterogeneidade das ilhas é muito grande. Então, é muito provável que eu tenha a necessidade de precisar de um modelo assimétrico ou de uma mistura de modelos, tá? Então, é esse tipo de análise que você tem que fazer em relação a cada uma dessas variáveis. E no final você vai propor, bom, a gente já viu que todas as variáveis são positivas, então minha distribuição multivariada ela tem que ser positiva, tá? Eu vejo que muitas variáveis ocorre o mesmo comportamento daqui da área, ou seja, eu tenho um comportamento assimétrico à direita, tá? Com presença de outliers. Então, por exemplo, eu posso usar aqui uma distribuição gama multivariada, tá? Porque a gama ela se ajusta muito bem a essa questão de assimetria, tá? E ela também se ajusta muito bem a esses valores mais extremos, tá? Ela aumenta a cauda dela ali. Só que esses valores extremos, eles também podem estar escondendo subgrupos, então eu não descartaria a necessidade de usar uma distribuição, uma mistura de densidades para isso daqui, multivariada, tá? Uma mistura de gamas, por exemplo. Então, a ideia de você fazer essa análise exploratória é justamente para identificar essas questões. Outra coisa, será que isso vai para um contexto multivariado mesmo ou não? E a segunda coisa que nós observamos é a relação entre as variáveis. Isso. Disso daqui vocês podem fazer outras coisas, tá? Não é só olhar isso daqui, não. Você vai precisar dos histogramas de cada um. Aqui você pode usar o box plot, por exemplo, que você vê muito bem a presença tanto de outliers quanto de assimetria nos dados, ó, tá? Você consegue perceber melhor a assimetria. Todo mundo junto assim fica um pouco difícil, mas se você fizer um a um, você consegue enxergar melhor isso daqui, ó. E o outro é a gente estabelecer as relações entre essas variáveis, que é muito... que é basicamente a gente entender como é a estrutura de correlação entre as variáveis. A gente pode, é claro, usar o coeficiente de correlação, tá? Mas lembre que coeficiente de correlação é um coeficiente da relação linear entre duas variáveis. Então, não quer dizer que, por exemplo, aqui, ó, proximidade que tem menos 0,01 e
de correlação com a espécie, quer dizer que tem uma correlação baixa, não significa que elas não sejam correlacionadas, elas podem ser correlacionadas não linearmente, tá? Então, a correlação ela é muito boa para enxergar correlações lineares. E por que a gente procura correlações lineares? Porque são as correlações mais fortes entre variáveis, tá? Por exemplo, pegar aqui a área, elevação. Elevação tem 0,73 de correlação com espécies e 0,79 com endêmicas. A mesma coisa você observa com área, né? Você tem aqui 0,61, apesar de não ser tão grande, mas o que você conclui? Que a elevação e a área de cada uma dessas ilhas, elas têm uma relação muito forte com o número de espécies e com o número de espécies endêmicas, tá? E as espécies endêmicas, as espécies totais, né, com as espécies endêmicas, é claro que tem uma relação linear quase perfeita, porque uma é função da outra, né, uma função linear. O total de espécies é feito com as espécies não endêmicas mais as endêmicas. Então, é por isso que a correlação aqui está próxima de 1. Mas você vê aqui de área e elevação, tá muito forte. Então, quer dizer que pode ser que a elevação quanto maior é a elevação da ilha, maior é o número de espécies e também maior o número de espécies endêmicas. A mesma coisa com a área, quanto maior a ilha, né, maior é o número de espécies e maior também o número de espécies endêmicas, tá? Mas, por exemplo, a distância entre outras ilhas, você já não. A distância entre as ilhas, você já não vê essa correlação tão forte. Mas pode ser que não seja uma correlação linear, pode ser uma correlação não linear. Daí a gente faz o gráfico de plot e você vê que isso, de fato, é o que está acontecendo. Cadê? Eu já abri aqui. Tá. Vamos ver se é de fato isso. Então, olha aqui, ó, o número de espécies com a distância da ilha mais próxima. Então, eu já tenho uma relação exponencial aqui, ó, tá? É claro que daria correlação zero, porque a relação é exponencial, tá? Quanto mais próxima a ilha é uma da outra, ela tende a ter aqui, na verdade, não é um número maior de espécies, né, mas uma variabilidade maior, tá? Essa outra aqui, a distância em relação à ilha de Santa Cruz. Você até consegue ver que algumas delas, quanto mais próximas da ilha de Santa Cruz, maior é o número de espécies, maior é o número de espécies endêmicas também. Mas tem outras aqui que não tem uma relação forte, não, mas em algumas tem, tá? E é isso, e aí você vai olhando essas relações, uma relação com a outra, aqui, tá? Então, por exemplo, o que a gente vai ver depois é que a maioria das distribuições que a gente trabalha, que são multivariadas, elas são da família elíptica, tá? Que são distribuições elípticas. E as distribuições elípticas, elas não acomodam muito bem esse tipo de situação onde eu tenho correlação não linear. Ela acomoda muito bem correlações lineares. Por isso que a gente procura correlações lineares, porque as distribuições que a gente trabalha, principalmente nesse curso, que vai ser a normal, ela é da família elíptica, então eu consigo uma elipse aqui que vai acomodar muito bem esses dados. Coisa que eu não vou conseguir aqui, tá? Eu vou precisar, eu acho que de 2 elipses para fazer isso. E quando eu uso 2 elipses, significa que eu estou usando uma mistura de densidades. Ou quando a coisa é muito bagunçada, né, a gente pode usar distribuições
na verdade, kernels multivariados, né? Seriam distribuições não paramétricas. E aí, essas distribuições não paramétricas, elas se dão muito bem fora de comportamentos elípticos, tá? Então, a ideia do nosso curso é começar a trabalhar essas duas coisas, que elas vão se separar em tudo que nós vamos estudar no curso, tá? As relações entre as variáveis, você vai ter daqui os modelos de regressão, séries temporais, você vai ter reconhecimento de padrões ou machine learning. Você vai ter aqui os modelos de sobrevivência. Você vai ter aqui a análise multivariada. Tá? Tudo do curso vai sair aqui. Tá? Então, o nosso curso ele pode ser colocado assim como essas duas atividades, que não são coisas simples, tá? Não são coisas simples. Então, o primeiro exercício de vocês, para me entregar a semana que vem, na terça que vem, é escrever um relatório usando o conhecimento que vocês têm de análise exploratória para esse conjunto de dados de diabetes, tá? Que está no pacote do Faraway, tá? Aí eu vou criar a atividade lá no Classroom para vocês me entregarem, tá? Mesmo que você não consiga me entregar na terça que vem, não deixe de entregar essa atividade, que ela é muito importante para eu saber como é o desenvolvimento de produção textual de vocês. E é a partir dele que eu vou saber o que está faltando, o que de experiência você precisa para a gente trabalhar e levar o curso da melhor forma possível e obter os melhores resultados. Tá bom? E aqui eu vou me despedir de vocês. Eu vou interromper a gravação agora